É hoje, é hoje, é hoje. O dia que a gente está esperando aí, todo o tricolor tá ansioso, desde o dia 25 de fevereiro, quando a gente garante a quinta posição? Ou será que é desde o dia 7 de março, quando o Palmeiras ganha a Copa do Brasil e a gente garante que não vai jogar a pré-Libertadores? Bem, diria eu que é desde 2013, quando a gente deu um até logo pra Libertadores e não sabia que ficaríamos 8 anos sem vê-la. Todo o tricolor está ansiosíssimo, tá contando as horas para o Fluminense e River Plate que acontece hoje à noite no Maracanã. No momento que eu lanço esse vídeo, faltam 14 horas, em torno de 14 horas para o jogo. A gente está contando as horas e tudo o que você precisa saber sobre esse jogo que a gente está esperando tanto, eu te conto aqui nesse vídeo de pré-jogo do Raiz Tricolor. Roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você dá o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, porque isso ajuda bastante aqui o Raiz Tricolor. E claro, também vai ter aqui todas as informações e já te deixo uma dica. Deixa o like aqui embaixo, mas se inscreve ativando o sininho, porque está de volta algo que eu fiz lá atrás, ainda em 2018, depois voltei com a ideia em 2019, e aí em 2020, quando eu ia começar direto, parei um pouquinho por causa da Flu TV, mas está de volta em 2021, a live pré-jogo do Raiz Tricolor. Exatamente. Antes da partida, pegando todo o esquenta ali da partida, a partir de 5h30 da tarde, vamos estar online falando de Fluminense, pegando ali a escalação, pegando todo o esquenta, com participações também especiais. Vamos fazer isso tudo numa live pré-jogo hoje. A Libertadores merece essa volta, como falei, né? Eu comecei ali na reta final do Carioca de 2020, parei um pouquinho pra Flu TV se estabilizar, tá estabilizado, a gente volta com o pré-jogo, até pra não concorrer direto com o Fluminense. E claro, o jogo hoje, que horas? Se o live pré-jogo é 5h30, o jogo é 7 horas da noite. A gente começa 1h30 antes. 7 horas da noite, o jogo que será transmitido, Fluminense e River Plate, pelo Facebook Watch. Você abre o Facebook e pesquisa Comebol, é a página da Comebol que transmite, moleza de se assistir, de graça e pela internet. Porém, se você ali, minha internet não é boa, dá pra assistir pelo Fox Sports, aí não tem delay também, né? No Fox Sports vai transmitir, não consegui a informação se é o Fox Sports 1 ou 2, mas a Fox vai transmitir esse que é o jogo de número 5 entre Fluminense e River Plate. Exatamente, tem muita gente falando, o Fluminense nunca enfrentou o River Plate. Não. O Fluminense já enfrentou outras 4 vezes o River, uma vitória nossa, uma vitória deles e 2 empates, mas esse é o primeiro jogo oficial, os outros foram por torneios que não eram oficiais na época. Quer ter muita informação do Fluminense, todas as informações que eu passei aqui também? É claro, deixa o like aqui embaixo, comenta aqui pra gente poder interagir bastante e passe diquinha marota. E passa onde? Olha, quase errei o nome do patrocinador desse vídeo, né? O XBET tá sempre com a gente também, mas no OneFootball, aplicativo presente em mais de 180 países e que traz o resultado do jogo ali na hora pra você no ao vivo. Beleza? Vamos agora falar dos times, né? Já dei as informações gerais do jogo, vamos falar dos times agora aqui no Raiz Tricolor. Bem, e vamos falar primeiramente sobre a nossa volta, né? São 8 anos, né? Depois de 2013, a gente volta a jogar pela Libertadores e isso são 8 anos. São 13 anos que a gente volta a jogar na Libertadores no Maracanã. A gente não joga o último jogo no Maracanã. Foi horroroso, né? Foi aquele 3-1 épico com a derrota nos pênaltis para a LDU. A gente repete várias vezes a frase, né? A Libertadores nos deve a vida, né? A Comebol nos deve uma Libertadores. E bem, hoje é dia de repetir 2008, mas calma, não é a final de 2008, é a campanha. Isso por quê? Porque em 2008, 6-0, 2-0, 1-0, 1-0, 3-1, 3-1 e 3-1. Ganhamos as 7 partidas no Maracanã. Sem a nossa torcida, é óbvio que isso dá um baque. Por sinal, tem ingressos virtuais sendo vendidos, né? Mas é óbvio que isso dá um baque. Porém, é dia da gente vir pro Maracanã e mostrar quem manda ali na Libertadores. Mas é claro, eu não vou ser mentiroso aqui de vir aqui dizer que o Fluminense é favorito. Claro que não. Mas a gente vai falar disso no Bola em Campo. Mas também eu não sou maluco de dizer que o Fluminense não tem condições de vencer o jogo. Mas é o River Plate. Concordo, jogo duro, jogo grande, jogo difícil. Mas também era o Boca Juniors, era o Peñarol, era o Nacional, era fulano, era fulano. Enfim, jogo é jogado no campo, e vamos falar disso agora,
no Bola em Campo aqui no Raiz Tricolor. Bem, Bola em Campo na área, lugar onde a gente fala agora, pedaço do vídeo que a gente fala sobre quem vai ser escalado, como os times vão jogar, e é o fim dos testes, né? Na sua 11ª partida no ano, Roger Machado, quer dizer, não é a 11ª de Roger Machado, mas enfim, é a 11ª do Fluminense na temporada, finalmente não vai poder dizer que ainda tá testando muita coisa, isso porque faz isso no Carioca, tem que definir coisas para Libertadores. E bem, o último jogo contra o Botafogo aparentemente foi um balizador para os chamados, apesar de não ser executado dessa forma, 3 volantes de Roger Machado. Contra o Botafogo a gente jogou assim e deve repetir a escalação para a noite desta quinta-feira. Sem nenhum desfalque principal, né? A gente vai botar a escalação aí na tela, além, é claro, de Raul Bobadilla, mas como não estreou ainda, a gente não pode chamar muito de desfalque, né? Ele ainda não jogou pelo Fluminense e tá inscrito só pra segunda rodada, não pra primeira rodada ainda. Vamos pra escalação aqui na tela, já com algumas setinhas, inclusive. Marcos Felipe no gol, Calegari na lateral direita, Nino pela zaga pela direita, na esquerda Lucas Claro e na lateral esquerda Egídio. No meio de campo, começando com Wellington, Martinelli e Iago, com o Nenê jogando mais aberto, com o Kaique aberto do outro lado e Fred de centroavante. Bem, primeiros pontos para explicar essas setinhas aí. Algo que a gente viu muito contra o Botafogo era um pouco da centralização de Nenê, mas ainda assim, sempre ficando do meio para a esquerda, não tendo aquela flutuada que ele fazia caindo nas duas laterais, ficando ainda mais na esquerda, mas trazendo o jogo para dentro para Egídio ir até o fundo. O tipo de jogada funcionou, mas não funcionou. Explico. Aconteceu a jogada, acontecia isso de Nenê trazer a marcação para dentro e Egídio ter espaço. Mas na melhor jogada, diria eu assim, Fred dominou e esperou demais para chutar quando tentou tocar para Martinelli e não saiu o gol. Ou seja, a jogada funcionou, mas não deu resultado de gol. E por que a outra setinha aqui entre Iago e Martinelli? Porque eles ficaram trocando várias vezes. Por vezes o Wellington sempre fazia a primeira volância ali, às vezes vindo até pro meio de Lucas Claro e de Nino, fazer uma linha de 3 para poder sair tocando com mais tranquilidade, e Martinelli e Iago ficavam revezando nessa posição mais ao lado de Wellington, às vezes um pouquinho só à frente da zaga. Isso porque Martinelli, às vezes, ele ia lá dar o combate do lado de Fred, e às vezes a gente via Iago quase que ocupando um papel de armador, que pra mim não faz muito bem. Kaique bem aberto pela direita e Fred centralizado, essa já é a parte mais óbvia. Vamos para aquelas partes do importante destacar. Como a gente ainda tá falando de tática, eu vou deixar aqui o campinho aqui do lado. Nós não vimos um time retrancado contra o Botafogo. Isso é um fato, né? Não dá pra gente falar, retranca, não. A gente viu um time seguro, que passou 90 minutos e não teve uma chance de um rival local. E bem, com falhas na definição da jogada, citei uma de Fred, né? O Fluminense finalizava muito pouco. A criação de jogadas muito afetada para ter segurança lá atrás. É aquilo que eu falava muito no ano passado. O Fluminense, se o máximo é 10 pontos, né, para você distribuir 5 para o ataque e 5 para a defesa, o Fluminense não tem 10. O Fluminense tem, diria eu, 7, 8 nessa temporada. Então, meu amigo, se você vai botar 5 na defesa, você vai ficar com 3 só no ataque. E vai faltar ponto ofensivo. Isso é óbvio para um time que não tem um elenco sensacional, apesar de ter melhorado. Bem, é aquele negócio, tivemos muita segurança, mas era o Botafogo. Agora a gente vai pegar um adversário, deixa eu até tirar aqui a escalação, vai pegar um adversário que a gente ainda não enfrentou um modelo parecido nesse início de temporada, né? É um adversário que talvez o único dos 10 que a gente enfrentou até agora tem um nível ali parecido com o River Plate, é o Flamengo, que a gente pegou um time reserva e o nosso também ainda era o time reserva, ou seja, o único time que atacou a gente até agora na temporada foi o Flamengo e a gente deve ver isso em relação ao River, né? O Flamengo atacou com os dois com reserva, no caso do River, agora sim com o time principal sendo atacado por um time que tem mais qualidade e tem mais posse de bola. É óbvio então que não vai ser a moleza que foi contra o Botafogo. Outra coisa que tem que destacar também é que uma coisa que deve acontecer, que não aconteceu ainda, é o River propor jogo. É um time que joga com qualidade. Se você não conhece direito o time do River, assiste o raio-x que eu lancei, que lá a galera fala bastante dos adversários do Fluminense. Principalmente ali do River, tem 3 participações falando do time do Gadiardo. E de 10 jogos, o Fluminense só fez 1 gol no primeiro tempo, que foi contra o pior time que a gente enfrentou, que é o Macaé, que, enfim, né, largou o campeonato praticamente. Ou seja, o Fluminense não é um time de propor jogo. Não é, claramente não é.
Sendo assim, as alternativas pra gente fazer o gol, enfrentando um outro time que vai querer propor, Kaique e Egídio pelas pontas e a bola parada com o Nenê. Claro, sempre com o Fred fazendo o arremate ou numa possível jogada individual de Kaique também, que é possível. Mas a gente querer uma jogada de criação pelo meio com tabelas, etc., a gente deve ver isso na saída de bola, mas não tanto na frente da área do River Plate. Para fechar sobre o River, né? Gadiardo tá cogitando colocar 3 zagueiros por lá. E o objetivo que o Jornal Olé coloca como essa possibilidade é justamente de marcar Fred. O cara tem moral pra cacete, né? Caso ele faça isso, o Fluminense leva uma vantagem, porque aquela história dos pontos, o River colocando um ponto atrás com medo de Fred, perde um ponto ofensivo. Nessa mudança voltaria para 3 zagueiros, perderia um dos atacantes, e a gente tem uma possibilidade maior de conseguir neutralizar o meio de campo do River e diminuir a pressão ofensiva deles, fazendo com que jogar por uma bola, a gente sabe fazer bastante isso. Vamos falar da arbitragem dessa partida, porque o último jogo no Maracanã, meu amigo, a arbitragem, né? Bem, diferente de Héctor Baldassi, a gente vai enfrentar hoje um árbitro, né, chileno, Roberto Tobar, que não me parece um árbitro ruim, enfim, pelo menos nos 3 jogos que eu vi ele apitando do Fluminense, 0 problemas, mas também a gente venceu os 3. Foram 2 vitórias pela Sul-Americana fora de casa no Uruguai, ambas por 1-0 contra o Defensor e o Nacional, ambos do Uruguai, né, na Sul-Americana de 2018, e a goleada contra o Atlético Nacional aqui no Maracanã, Atlético Nacional da Colômbia, por 4-1 na Sul-Americana de 2019. Foram jogos mais tranquilos? Foram. E ele acertou pra cacete no jogo aqui do Maracanã, acertando os 2 pênaltis, né? O que fez o gol do Atlético Nacional e o que o Johnny Gonzalez perdeu pro Fluminense. Parece um bom árbitro, que faça uma boa arbitragem no Maracanã. Então, só relembrando, live hoje a partir de 5h30 da tarde, é aquele momento que se você tá tendo que trabalhar, tá voltando de carro ali pra casa, já abre ali no trânsito, tá voltando no metrô, no trem, no ônibus, já abre ali pra poder dar aquela olhadinha, já ter aquele esquenta maneiro pro jogo, beleza? Não se esquece que também depois do jogo, aí a gente tem aquela live pós-jogo marota, com análise, com coletiva, falando de jogador por jogador e a interação com vocês, claro, sempre presente. Saudações tricolores, Fluminense. Vitória Fluminense, ganha Fluminense, uma vitóriazinha contra o River, é o asteriscozinho que falta, né? Já fizemos contra o Boca Juniors, é pra eu ouvir na análise pós-jogo metendo o River Plate, prazer, Fluminense. Saudações tricolores, até a próxima, que a gente volte feliz, valeu!